Oiê, tudo bem, gente? Então, hoje eu vim aqui deixar uma palavra de Deus para vocês. E no decorrer dessa palavra eu quero hoje compartilhar algo que eu tive hoje, uma experiência que eu tive hoje, né? Nesse dia de hoje. E foi bem legal a minha experiência. E a palavra que eu quero deixar para você hoje, nesse dia, é sobre medo, né? Inclusive, a experiência que eu tenho para contar para vocês é sobre o que eu consegui vencer hoje, nesse dia, em relação aos meus medos, né? Há um tempo já, na verdade, uns 4 meses atrás, eu fui fazer uma consulta e o médico me pediu uma endoscopia, né? Um exame, porque eu tava sentindo algumas dores no estômago e tal, algumas queimações, e aí o médico pediu endoscopia. E aí, ele pediu, beleza, a primeira vez, como eu não tinha o conhecimento de como que esse exame era feito, então o que aconteceu? Eu peguei e fui pesquisar no YouTube, veja só, né? Então, quando eu tô ali pesquisando vídeos sobre como que a endoscopia é feita e tal, eu peguei e ouvi um vídeo, né, que a moça falava assim, nossa, que ela passou muito mal porque ela ficou sem respiração. E aí, depois que eu ouvi esse vídeo, eu fiquei super impressionada, né? Então, ativou em mim uma espécie de medo, eu fiquei com medo de fazer o exame. Então, há 4 meses atrás, que já era pra me ter feito esse exame, eu não fiz, eu fugi dele igual o diabo foge da cruz. E aí, eu fiquei fugindo, e acabou que eu não fiz, né? Então, passou um tempo, eu tava passando muito mal, então realmente eu precisei fazer. Mas para isso eu precisei eu mesmo me convencer, né? E eu analisei a situação, eu disse, realmente agora eu preciso enfrentar meu medo e ir. Quando chegou lá hoje, né? Hoje que eu fiz, hoje pela manhã, eu fiz todos os procedimentos que precisa fazer e entrei para a sala de cirurgia, de procedimento, né? Onde faz esse tipo de exame. E aí quando eu tô lá fazendo, aí o médico vai explicar, olha, nós vamos passar um sprayzinho na sua garganta que vai dar a impressão que a sua garganta tá inchando, vai ficar bem grossa, mas não tá grossa não, você vai respirar normal pelo nariz e aí vamos injetar um anestésico, né, na sua veia para que você possa dormir e não ver nada do que vai acontecer. E aí beleza, quando ele apertou, colocou o sprayzinho na minha garganta, então realmente deu aquela impressão, né? Mas eu consegui respirar normal e aí aplicou o injetável e eu não vi nada. Fizeram o procedimento, quando eu acordei já tinha acabado tudo, quando eu me dei por mim, né? Todo o procedimento já tinha sido feito e tinha sido um sucesso, tinha sido uma bênção, graças a Deus. O que eu quero dizer pra você com essa história? Gente, o medo, ele apavora a gente. Só que muitas vezes nós sentimos medo porque nós não conhecemos aquilo que realmente é o que precisa acontecer. Por exemplo, se eu conhecesse realmente como a falta de respiração que a pessoa citou no vídeo, não é que houve uma falta de respiração, é que o simples produto do spray incha a garganta e fica difícil da pessoa engolir a saliva e tal. E ainda que fosse, no momento veio o medo a mim, mas eu não analisei a situação, que poderia ter sim acontecido com ela, mas cada pessoa tem um organismo diferente, né? E aí veio aquele pavor, aquele medo que me impediu de fazer. E depois que eu fiz algo tão simples. Então talvez o que está impedindo você de alcançar aquilo que você precisa, né, a sua bênção, seja pedir perdão para alguém, seja conversar com alguém, seja fazer alguma coisa relacionada à sua empresa, seja o medo, né? Então tenha conhecimento dessa situação, realmente observe a história verdadeira, né? Porque a história verdadeira ela é muito importante. Dá pra gente ter o conhecimento e a gente realmente fazer a coisa certa. Porque depois que o médico falou que simplesmente é só inchar, veio uma paz no meu coração, né? Então é algo muito simples. E eu quero ler um versículo para você que tá aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que fala assim, ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas traduções fala ao invés de moderação de equilíbrio, né? Então o Senhor ele não nos deu espírito de covardia, muito pelo contrário, o Senhor ele nos deu espírito de coragem, de amor, né? Quando você vê, quando Deus ele fala lá com Josué, ser corajoso, porque eu sou contigo, né? Então o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Por que você teme? Por que você está com medo? Por que você não acredita que eu posso fazer?
né? Será que o Senhor, ele não é um Deus tão poderoso para poder te proteger, para poder te guardar, para salvar teu casamento? Então você tá com medo de quê, né? Então você não precisa ter medo. O Senhor não te deu esse espírito de covardia, de covarde. Não, você não é covarde. Você é uma pessoa ousada, você é uma pessoa corajosa que com certeza vai vencer, né? Quando uma criança, quando um bebê, né? Quando um bebê, vamos dizer que engatinha, né? Já se colocar um pitbull lá em direção a ele, o bebê vai tranquilamente até aquele cachorro e, se duvidar, ainda vai enfiar o dedo no olho do cachorro. Por quê? Porque a criança nunca teve nenhuma experiência traumática com esse tipo de animal. Segundo, porque nós nascemos sem medo algum. Tudo que é colocado na gente é imposto na gente, né? Pelas pessoas que nós convivemos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes. E não é por mal, na verdade eles estão querendo nos proteger, né? Na verdade eles estão querendo nos guardar. Só porque a percepção deles não pode ser a nossa mesma percepção. A história deles é diferente da nossa história, né? Cada um vai construir a sua própria história, ter a sua própria percepção. É a mesma coisa, por exemplo, se uma mãe diz para o filho: filho, não abra a sua empresa. O filho quer abrir a empresa e diz: filho, não abra a empresa porque você vai falir igual o seu pai faliu. Você vai à falência igual o seu pai foi, né? É porque ela tem um histórico traumático. Ela viveu uma situação traumática no passado. Mas isso não quer dizer que o filho vai ter que passar pela mesma coisa. E muitas vezes aquilo é imposto sobre ele e ele tem um medo porque ele ouviu uma história. Porque, de acordo com a neurociência, o nosso cérebro acredita na história que ele ouve. Ou seja, o cérebro, ele não sabe discernir o que é verdade ou mentira, né? O que é realidade e o que é ilusão. Ele simplesmente acredita naquilo que é contado, que é imposto para ele, né? Então, não acredite que você é uma pessoa medrosa, não acredite que você é uma pessoa covarde. Aqui a palavra do Senhor te diz bem claro: porque eu tenho te dado espírito, não te dei espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você tem poder, né? Tenha amor, né, no seu coração. Tenha equilíbrio, né? Não viva nem no excesso e nem na falta, viva equilibrado, né? Viva em equilíbrio. E eu quero te dar aqui rapidamente 3 passos para você vencer o medo. O primeiro é: conecte-se na fonte. Quem é a fonte? A fonte é Jesus Cristo, né? Se você está conectado na fonte, não há como você ter medo. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 João 4,8: verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o verdadeiro amor lança fora, né? Não tem por que você ter medo. Esteja conectado na fonte. A fonte é Jesus. E o que é o medo? O medo é a ausência de amor. Ora, se o verdadeiro amor lança fora o medo, então quando há amor, não há medo, né? E se há medo, então não há amor. Ah, mas como assim amor, né? Como assim amor, Poliana? Sim, amor. Por exemplo, nesse exame que eu fui fazer, eu precisei ter amor por mim mesma, né? Eu precisei ter amor pela minha saúde, pelo futuro da minha saúde, do meu bem-estar, né? Se eu não tivesse amor por mim mesmo, pensar em mim, pensar nos meus filhos, pensar na minha família, né? Como eu poderia ir fazer esse exame, né? Então, assim, às vezes a gente precisa refletir, precisa analisar: será que tá havendo amor nessa situação? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, conecte-se na fonte, né? O medo é ausência de amor. Conecte-se ao Criador. Volte ao tempo da inocência, ao tempo da intimidade, ao tempo que você buscava o Senhor. Aproveite esse momento de quarentena e conecte-se ao teu Pai, porque Ele está a te esperar. Ele está querendo ver você, né, ali naquele momento de intimidade, naquele momento de busca. É isso que o Senhor espera de ti. E o segundo passo é: tenha ação. A ação anula o medo, né? Por exemplo, eu tive a ação de ir ao médico fazer o exame. Se eu não fosse, se eu continuasse, sei lá, inventasse uma garrafada, continuasse só tomando remédio para fugir do exame, né? Eu não ia ter a ação de ir. A ação eliminou o medo, porque eu fui, agi, fiz o exame e no final das contas ainda vi que era só uma baboseira, que era só uma besteira esse medo, que era um medo que sem necessidade,
né? Porque a ação anula o medo. O que é que você precisa fazer, né? Qual é a tua ação? O que é que você precisa agir para fazer isso, né? Então vai e faça. A ação anula o medo, certo? E o último e terceiro passo é: não espere por nada e por ninguém. Não espere por nada nem por ninguém. Não espere alguém te falar alguma coisa ou alguém dizer. Não espere a aprovação do teu esposo ou a aprovação do teu patrão ou a aprovação de algo que você sabe que você já precisaria ter feito. Vai lá e faça, né? Não espere por ninguém. Muitas vezes a gente tá ali cobrando, a gente cobra as pessoas algo que nem nós mesmos fazemos. Então procure agir e procure não esperar por nada nem ninguém. Quantas vezes nós já ouvimos aquelas pessoas que falam assim: ah, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria os necessitados, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria os pobres, os necessitados, eu ajudaria com certeza. Será que ajudaria mesmo, gente? Não ajudaria, não. Sabe por que não ajudaria? Porque você está esperando ter algo que nem sabe quando ou se algum dia vai ter para poder ajudar. Quando a viuvinha ela doou aquelas, botou as moedinhas, quando ela ofertou as moedinhas, para Deus não fez a diferença a quantidade. O que faz a diferença para Deus é o quanto vai fazer falta para você. E às vezes você está esperando algo, quando tiver sobrando. Quando tiver sobrando. Gente, quando tiver sobrando, cadê seu sacrifício? Cadê a sua bondade? Cadê o seu coração? As suas sobras ninguém quer, né? Então muitas vezes a gente está esperando por algo que não tem necessidade. Não tem. Então não espere, simplesmente faça. Amém? Que Deus te abençoe e lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo.